Otílio Rodrigues, no município de Picos teve um feriado do Dia do Comerciário, teve o feriado Dia da Consciência Negra, teve o 15 de novembro, Dia da Proclamação da República. O Brasil é um país com uma quantidade enorme de feriados. Além das folgas de fim de semana, tivemos aí os 4 domingos, que são dias não trabalhados, tivemos 8 dias mais 4, metade do sábado, então tivemos aí, aqui no mês de novembro, aqui em Picos foram praticamente 10 dias não trabalhados no mês que tem 30 dias. Alguém vai pagar a conta daquilo que não se produz. A conta fica nas costas de quem, Otílio Rodrigues? Um grande economista, talvez um dos maiores da história, John Maynard Keynes, ele tem uma frase célebre que ele dizia o seguinte: não tem almoço grátis. Alguém tem que pagar a conta. O que eu acho estranho nessa discussão que essa deputada conseguiu o número de assinaturas para colocar o tema na Comissão de Constituição e Justiça, é claro que isso aí vai um longo caminho. Depois de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, vai ser discutido em plenário, onde precisa de 3/5, que são 309 deputados e 49 senadores para ser aprovado. Nós estamos discutindo aqui questões de conjecturas. Vamos pensar, e é importante como cidadão a gente refletir os temas do mundo atual, para a gente se posicionar, primeiro para entender, para compreender, para analisar, para interpretar, para depois se posicionar. A conta, alguém vai pagar, e aí é muito simples. Vamos imaginar aqui, olha, um condomínio, né? Eu estava lendo um exemplo que eu achei muito didático de um economista formado em Yale, que é brasileiro, Bernardo Guimarães. Ele dizia o seguinte: vamos imaginar um condomínio que tenha 5 funcionários como vigilantes ou como porteiro. E agora foi aprovada uma lei que reduz o número de, ao invés de 6 dias, tem que trabalhar 5 dias. O que vai acontecer com esse condomínio? Essa é uma questão concreta. Ele vai ter que ou contratar mais um vigilante. E o que vai acontecer com os condôminos? Vai aumentar os custos. Eles vão ter que pagar. Sabe qual é a outra alternativa que tem para o condomínio? Instalar uma tecnologia para automatizar controle de acesso, como já acontece aqui no meu condomínio, onde não existe mais um funcionário, é feito por reconhecimento facial, tem lá uma câmera que lê a placa do carro, lê a face do motorista, e não tem mais um funcionário ali, um vigilante. Então, qual é a decisão que o condomínio vai tomar? Ele vai contratar mais gente ou vai reduzir custos? Ou vai demitir as pessoas que tem? Esta é a questão que está sendo ignorada nesse debate. E não tem almoço grátis, alguém vai pagar a conta, os custos. É claro que vamos pensar do ponto de vista da justiça, da equitatividade. É claro que não se ignora que existem ainda condições desumanas no trabalho. Se você pegar um trabalhador de uma grande metrópole brasileira, eles trabalham 10, 12 horas por dia, e se contar mais o tempo de deslocamento, que isso prejudica a qualidade de vida, saúde, que a sociedade tem que se debruçar e tem que debater com mais profundidade e não com essas fórmulas mirabolantes, simplórias e irresponsáveis, se debater sobre as questões de fundo. Por exemplo, o Brasil, se essa medida for adotada no Brasil, sabe o que vai acontecer? Primeiro, 40% da força de trabalho no Brasil é informal. Então, esses trabalhadores não serão beneficiados por essa medida. Segundo, 60% do trabalho formal, tá? Pequenas e médias empresas lidam com a sobrevivência no mercado hipercompetitivo, que não tem margem de lucro. Diante de uma medida dessa, sabe o que vai acontecer com essas empresas? Vão demitir ou vão quebrar, não sustenta os custos. Não tem como reduzir o número de horas sem reduzir o salário equivalente. Então esse é um problema. Sabe um terceiro efeito que pode acontecer? Vai acontecer a pejotização. As grandes empresas, elas podem suportar isso, mas sabe o que vai acontecer? Elas vão deixar de registrar o funcionário como CLT, eles vão abrir um CNPJ, um microempreendedor, e vai pejotizar, vai transformar trabalhadores em empresas jurídicas. Então, esse tipo de solução que não vai resolver o problema. Então, não tem almoço grátis. Alguém
vai pagar a conta. O que nós deveríamos estar discutindo é a questão da eficiência do sistema público, a questão de redução desse emaranhado tributário que dificulta a vida do empresário. Seria, por exemplo, liberar, criar condições. Não adianta esse excesso de burocracia, de querer prever tudo na legislação, que vai atrapalhar a vida do empresário e vai prejudicar o nível de emprego. Então, é uma visão equivocada da realidade, Erivan. Alguém tem que pagar a conta. Otílio, você falou aí sobre a tramitação dessa proposta de emenda à Constituição, que deve passar nas duas casas legislativas e ter aí na Câmara 309 votos, você disse, e no Senado 49 senadores. É claro que dentro do Congresso Nacional, da mesma forma que existem aqueles que são carrapatos, que vivem de sugar o dinheiro do pagador de impostos, e somos todos nós pagadores de impostos, até aqueles que às vezes não têm a clareza de que pagam imposto, diante dessa tramitação que tem aí dos números que precisam ser conquistados dentro do Congresso Nacional. Você acha que essa PEC tem possibilidade, objetivamente, de que essa proposta, como ela foi apresentada, alcance êxito dentro do parlamento? Qual é a sua expectativa em relação a esse aspecto? Honestamente e sinceramente, eu não acredito que seja aprovada. E sabe por quê? Porque já existiram outras PECs. Em 2000, 2001, por ali, eu não lembro agora exatamente. Depois, lá mais tarde, aquele senador lá do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, ele já apresentou diversas vezes uma PEC nesse sentido. Tem diversos parlamentares ligados historicamente ao PT, que sempre foi uma bandeira do partido de reduzir o número de horas. Eu acho que ninguém é contra a redução do número de horas. Eu também, pessoalmente, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Quem não quer? Todos nós queremos. A questão é que não é viável. A gente deveria estar discutindo outras questões para melhorar o ambiente econômico, para tornar o ambiente econômico mais razoável, mais racional, para estimular o emprego, o investimento, a criação de emprego, o aumento da renda, a educação, a produtividade. O que gera produtividade, porque existe um movimento hoje no mundo chamado 4 dias, é uma coisa assim, que resume 4 dias de trabalho por semana. Fizeram algumas experiências com algumas empresas, onde se reduziu o número de dias trabalhado e mantido o salário. Eles chamam de 100% de salário, 80% do tempo e 100% de produtividade. E claro que os resultados, inclusive no Brasil, esse experimento que está sendo feito, está sendo acompanhado pela Fundação Getúlio Vargas, e isso mostra que, claro, o nível de energia, de satisfação, de colaboração e mesmo de produtividade aumentou. Ocorre que isso não pode ser generalizado. Essa situação é específica de alguns setores. O mal brasileiro é querer normatizar tudo, regular tudo, criar leis nos mínimos detalhes para regular tudo. Nos Estados Unidos, a lei trabalhista tem algumas diretrizes. Agora, aquilo que é acordado entre o empregador e o empregado é lei. E não tem uma norma para tutelar a relação patrão-empregado. E todo mundo quer ir para os Estados Unidos, onde não tem esses direitos trabalhistas que tem no Brasil. Agora, os Estados Unidos têm que regular a entrada de pessoas, porque o mundo inteiro está querendo ir para lá, onde não existem direitos trabalhistas, entre aspas. Então, Erivan, nós estamos discutindo a coisa errada, esse é o ponto. Eu não acredito, mas sinceramente, respondendo a tua questão, essa proposta não deve ser aprovada. É claro que tem um monte de políticos demagógicos, populistas, que vão em cima desse discursinho bonito, politicamente correto, vão tentar faturar o seu marketing pessoal para a sua tribo. Mas, em resumo, não acredito que isso seja aprovado por uma única razão: não é sustentável, não é viável.